Os erros jurídicos que podem prejudicar a igreja. Tá comigo aqui hoje o Jefferson Chance, até que enfim que ele apareceu. Pois é, quem é vivo sempre aparece, né, Luiz? Não tinha como ficar muito tempo por fora. É papai, né? Agora. Papai, mas estamos aí de volta para completar essa mesa maravilhosa aí junto com você, junto com todo mundo que participa aqui. Muito bom. Gente, quem tá com a gente hoje aqui é a doutora Ana Carolina Peran. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Quero te fazer uma pergunta. A igreja pode ter problemas com a justiça nessa questão jurídica? Então, Luiz, primeiro para contextualizar, né? As igrejas, elas são pessoas jurídicas. As igrejas têm CNPJ. Então, qualquer pessoa jurídica, ela pode ter algum problema jurídico. Sim. E aí vai depender muito do caso concreto. A igreja pode ter uma gama de problemas jurídicos, né? Desde a propriedade da igreja, alguma coisa envolvendo os membros, os próprios pastores, né? Outras igrejas. Então, a igreja está sujeita a problemas jurídicos, assim como todos nós, assim como qualquer outro tipo de pessoa jurídica. E a igreja ela só precisa abrir um CNPJ ou ela tem que ter essa organização jurídica também? Então, o próprio processo para uma igreja ter o CNPJ, ele já tem uma série de etapas que organizam a igreja, né? Primeiramente, a igreja precisa ter um estatuto social, é o básico. Né? É estatuto social e ata de fundação. É como se fosse identidade CPF que todo mundo tem. Então, são os documentos básicos. Uhum. A igreja faz o estatuto, faz a ata aprovando o estatuto e leva registro no RCPJ, né? Que é o tipo de cartório, né? Que é a sigla RCPJ, que é o tipo de cartório que é para legalizar pessoas jurídicas, né? E aí, depois de levar essa documentação para registro, tem que ser pagos os emolumentos do cartório, né? E o visto do advogado no estatuto, ele é essencial. A igreja não consegue registrar o estatuto sem o visto do advogado. Já a importância do advogado para uma igreja evangélica já começa na abertura, nos atos constitutivos da igreja. Então, o advogado, ele faz o visto no estatuto. O que é o visto, né? É a chancela do advogado mesmo. A assinatura do advogado se identifica com a OAB para dizer, assim, para as autoridades, olha, um advogado acompanhou esse procedimento, acompanhou a elaboração do estatuto dentro da lei, né? Então, a importância do advogado, da blindagem jurídica já vem nesse começo. É levado os atos constitutivos para registro no cartório, que é o RCPJ, cartório de pessoa jurídica. Aí o próprio cartório, né, a maioria dos cartórios já no estado do Rio já tem um convênio com a Receita Federal e eles emitem um documento chamado DBE, que é um documento básico, né, para que precisa ser pago, é mais um emolumento para poder gerar o CNPJ, porque o CNPJ é vinculado à Receita Federal. Então, a Receita Federal emite o CNPJ, né? Se paga o emolumento da Receita Federal, que é separado do emolumento do cartório, né? Que é o custo do cartório. A gente fala emolumentos, mas é valores que precisam ser pagos. E aí é emitido o CNPJ da igreja. Então, a proteção jurídica já vem no nascimento jurídico da igreja, né? E aí a gente tem uma série de documentos que podem ser feitos depois, um regimento interno com regras mais específicas, atas aprovando diretorias, mudanças de cargo, e aí a igreja vai tendo a sua vida burocrática, assim posso dizer. E existe muita informalidade nas igrejas no Brasil nessa parte administrativa? Muito, infelizmente. Uma prática muito comum, que é extremamente perigosa e para os meus clientes eu realmente não recomendo, é a utilização do CNPJ emprestado. Então, por exemplo, existe uma igreja que ela tem o CNPJ dela. E aí
a gente sabe como é que acontece a abertura de igrejas, Deus coloca no coração do pastor um movimento para abrir um ministério, e aí não é feita a legalização, é só arruma o espaço, reúne as pessoas e ali está a igreja, né? Ela está de fato, mas não está de direito. E aí, em alguma situação, aquela igreja precisa fazer alguma coisa, por exemplo, receber uma doação, né? Dependendo do porte da doação, é necessário ter o CNPJ. Precisa ter uma conta em banco, é necessário o CNPJ. Jurídica. Né? Uma conta jurídica, uma conta PJ. E muitas vezes, normalmente, o que eu vejo é para casamento. Para o casamento religioso com efeito civil, a igreja precisa identificar o CNPJ. E aí, muitos pastores pegam o CNPJ emprestado de outros pastores. Isso é muito problemático. Isso é uma fraude, na verdade. E a responsabilidade é de quem emprestou. Sim. Não é? A principal. Juridicamente falando. Isso. De quem pegou emprestado também, mas a responsabilidade maior é de quem empresta. É do representante legal daquele CNPJ. Porque tudo que envolve aquele CNPJ é de responsabilidade do representante legal. Hoje, muitas igrejas elas olham para essa questão jurídica como algo secundário, né? Elas visam muito a fé, a espiritualidade. E espiritualidade e a questão jurídica, elas podem andar juntos? Não só podem, como devem, né? Porque nós, como cristãos evangélicos, nós temos o ensinamento de Cristo que nós precisamos obedecer às autoridades. Desde que essa obediência às autoridades, às leis, não coloque em xeque a nossa fé. Mas no caso da proteção jurídica, da legalização de uma igreja, é até um testemunho obedecer a lei e fazer tudo de acordo com a lei. Então eu acho que não é questão de caminhar juntas, eu acho que não tem como exercer a fé de pleno direito, ter uma vida realmente dentro da vontade, do centro da vontade de Deus, e ter um erro nessa parte, porque Deus não vai se agradar do que não é feito de maneira correta, né? E é uma brecha, né? Com certeza. Uma brecha enorme. E uma brecha para perseguições, uma brecha para processos iniciados para prejudicar o pastor da igreja ou a própria igreja. Então, assim, a falta de proteção jurídica mesmo deixa a igreja vulnerável. Isso é falta até de vigiar, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar e orar. O pastor, o líder daquela igreja está deixando de vigiar nessa parte aí, né? Qual é o erro jurídico mais comum que você vê hoje nas igrejas? Então, o erro que eu vejo mais comum é até ter o CNPJ, faz a legalização normal no cartório, mas depois a igreja acha que não precisa fazer mais nada. Larga o CNPJ pra lá. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Já abriu o CNPJ, já tem, tá tudo certo. Eu não preciso mais do advogado, não preciso mais do contador, né? Porque é o seguinte, a igreja, ela é imune de impostos, mas de pagar o imposto. Mas a igreja precisa manter em dia as obrigações contábeis. Então, e também as jurídicas, né? O CNPJ, se depois de aberto o CNPJ, a igreja não mantém a contabilidade em dia, não mantém uma assessoria jurídica que a oriente, normalmente quando eu pego as igrejas, elas estão com o CNPJ inapto. Porque quando você não cumpre as obrigações legais, o CNPJ fica inapto. Então é como se fosse um CPF cancelado. E você já viu na sua caminhada uma igreja tomar um grande prejuízo por causa de um erro simples? Olha, já vi sim. Justamente pelo CNPJ inapto, né? Porque o que acontece, né? O CNPJ inapto e também atas desatualizadas. O que seria uma ata desatualizada, né? As atas são os registros das reuniões administrativas que a igreja precisa ter, porque a igreja tem uma diretoria, precisa ter uma diretoria, presidente, vice-presidente, tesoureiros, secretários de ata. E aí, no estatuto, é determinado um mandato para os cargos de diretoria, que são diferentes dos cargos
eclesiásticos, diácono, evangelista, missionário. O que acontece? De tempos em tempos, dependendo do tempo que é determinado no estatuto, essa igreja precisa se reunir em assembleia para eleger os membros da diretoria. Pode ser que continue sempre os mesmos, mas essa reunião ela precisa ser feita. Essa reunião precisa gerar uma ata e essa ata precisa ser levada a registro de tempos em tempos. Então, a gente tem igrejas que têm mandato de 4 anos. A cada 4 anos é feita uma assembleia, né, que a gente chama de AGO, que é Assembleia Geral Ordinária, que vai ali aprovando os cargos, né? O pastor-presidente permanece, o vice-presidente permanece, o primeiro tesoureiro precisou ser trocado, e aí vai seguindo, né? Mandato como se fosse de político mesmo. Surgiu uma dúvida. Uhum. Isso aí com relação a toda igreja, todo tipo de igreja, porque existem igrejas que são filiais e são muito pequenas. O conceito é o mesmo? É o mesmo. Mas aí a gente tem o caso que o presidente pode ser por tempo indeterminado e ele vai sendo renovado, tá? Ele vai sendo renovado. E aí o que acontece? Como muitas igrejas têm essa prática, infelizmente, de abrir o CNPJ e deixar ele largado, não fazem as atas. E se essa igreja tem uma conta PJ e a ata não está atualizada, a ata venceu, porque a ata tem uma validade, né? Que é a validade do mandato. Se essa ata venceu, a conta da igreja no banco é bloqueada. Eu canso de pegar casos assim, que o pastor chega desesperado porque a conta PJ da igreja está bloqueada e a gente não consegue desbloquear até regularizar as atas. E isso leva tempo. Leva tempo, porque porque assim, às vezes a gente tem 10 atas de 10, 15 anos que não foram feitas. Nossa. E a gente tem que justificar para o cartório por que não foi feita. E a gente tem que fazer todo um trabalho para regularizar. Enquanto isso, a igreja, o pastor, o líder não pode usar o recurso que está em conta. Fica ali parado. Fica. Né? Aliás, acredito que não entra, mas também não sai, né? Fica parado, fica bloqueado mesmo. Bloqueado mesmo, isso. Né? Hoje em dia as igrejas estão usando muito voluntariado, né, para ajudar nos serviços. Um voluntariado, ele pode processar a igreja? Pode. Isso tudo vai depender do caso. Eu vou ter que dar a resposta de advogado. Depende, né? Na verdade, qualquer processo é possível. Se ele vai ser um processo vencedor ou não, quem vai determinar é o juiz que pegar a causa. Então, eu posso processar qualquer um por qualquer motivo. Eu posso ser processada por qualquer um por qualquer motivo, assim também com a igreja. Aí, o que a gente tem que analisar no caso concreto é se aquele processo tem elementos para seguir ou não, né? No caso do voluntariado, é possível haver processos na área trabalhista. Porque se o pastor da igreja, se o gestor da igreja, se a administração da igreja, aquele grupo que cuida da igreja, não souber gerenciar isso bem, um voluntário ele pode conseguir judicialmente na justiça trabalhista o reconhecimento dele como empregado da igreja. São detalhes, né, que... Tá vendo aí, pastor? São detalhes que nossa mãe... Sim, é porque normalmente... Essas coisas os pastores só vão dar conta quando eles me procuram. Mas o meu trabalho, justamente, eu tento fazer um trabalho preventivo. Amém. Eu não quero precisar apagar um incêndio. Entendeu? Eu quero evitar que tenha fogo, sabe? Então, no caso do voluntariado, então, que é um problema bem sério, né? E até um exemplo de casos que nós já vimos, porque o que acontece? O vínculo de emprego, né? A relação de emprego, patrão e empregado, ela tem vários elementos que estão na CLT, né? E aí tem a assiduidade, né? Todo dia cumprir aquele horário, receber pagamento, receber ordens, se reportar a alguém. São vários elementos que a CLT coloca. Então, se o voluntário ele é tratado na igreja como se empregado fosse, nada impede que um juiz trabalhista reconheça esse voluntário como empregado. Por isso que é importante, em primeiro lugar, tem voluntário na igreja, fazer um termo de voluntariado.
Não pode haver voluntário na igreja sem termo de voluntariado devidamente assinado. Isso também deveria estar em ata? Não, não necessariamente, não é necessário. Isso pode estar no regimento interno da igreja, as questões das condições de voluntariado. O termo de voluntariado é um documento, né, que a gente já tem um modelinho de praxe, que normalmente é usado, que define ali quais são as atividades que aquele voluntário vai exercer, em que ele também firma com a igreja que ele está doando aquele serviço, que ele está doando o tempo dele e que aquilo ali não é um vínculo de emprego. O termo de voluntariado, ele ajuda a afastar a natureza de vínculo empregatício da relação, né? E aí é muito importante também, porque às vezes a gente tem voluntários na igreja que periodicamente o pastor dá uma ajuda de custo. Então isso é o maior problema. Ah, ele é voluntário, mas todo mês eu dou um valor para abençoar o irmão, porque, poxa, ele tá aqui, né, sempre nos ajudando. Não é um voluntário mais assim tão voluntário. Exatamente. Isso pode vincular como empregado. Sim. O voluntário, ele não pode receber valor pelo que ele está fazendo. O que o voluntário pode receber é ressarcimento por algum gasto que ele teve. Então, por exemplo, eu sou voluntária numa igreja, sou advogada voluntária numa igreja, num projeto de uma igreja. Eu vou uma vez por semana na igreja, voluntariamente prestar meu serviço jurídico para ajudar naquela igreja. Eu tenho um gasto de combustível, uma vez por semana. Eu tenho um gasto de combustível e eu tenho um gasto de alimentação. Vamos dar como exemplo. Vamos dizer que eu gasto R$50 de combustível e R$50 de alimentação por semana. Esses R$100 eu posso receber de volta. Eu estou sendo ressarcida do gasto que eu tive. Sim. Isso eu posso receber. Agora, não, doutora Ana, nós vamos abençoar a senhora toda semana, vamos lhe pagar R$1.000 para lhe abençoar. Ajuda de custo. Não pode. Não pode. A única coisa que pode é ressarcir gastos que o voluntário teve. Perfeito. E se uma decisão não está em ata, ela existe judicialmente? Não, não existe. Ela é aquilo, existe de fato, mas não de direito. É um outro problema que eu pego muito com os meus clientes, é o seguinte: temos uma diretoria lá montada, cada pessoa no seu cargo, exercendo o seu cargo. Acontece um problema, às vezes o pastor, né, tem algum problema, vai tirar fulano, ciclano vai ficar de banco e não vai estar mais no cargo. Se não registrar na ata, a pessoa continua vinculada ao cargo e com a responsabilidade do cargo. Então a gente tem casos que às vezes o membro já saiu da igreja, já foi para outra denominação, ou mudou de estado, mudou de cidade, foi para outro lugar. E aí o nome do membro continua vinculado, porque não foi feita a ata atualizando essa mudança de cargo, que a gente chama de vacância de cargo. O cargo fica vago e precisa ser assumido por outra pessoa. Nossa, imagina se for fazer tudo certinho como deve ser, o pastor tem trabalho. Porque igrejas grandes, imagina, eu não digo o pastor, né, mas a empresa ou os profissionais que foram contratados para cuidar da parte administrativa, se não for os pastores ali, né? Sim. Mas uma igreja grande tem gente saindo e entrando todo mês, talvez toda semana, né, na igreja, né? E essa questão de voluntariado, igrejas grandes tá cheio. Sim. Né? Tem uma pergunta aqui, o pastor... Luiz, só um ponto. Eu acho que fica mais complicado quando a igreja é pequena, porque vai usar o voluntariado por mais tempo aquela mesma pessoa. Exatamente. E pode gerar um vínculo empregatício e até mesmo dessa administração toda, de colocar em ata, ver se a ata está em dia, acho que tem que levar para o cartório nessa ata. Exatamente. Então, olha quanta coisa, para uma igreja grande, ela tem um corpo maior que ela consegue levar aquilo dali facilmente. Agora, imagina uma igreja pequena, com poucos membros. Porque uma igreja pequena não vai ter, de repente, pessoas só para fazer isso. Vai ficar tudo em cima do pastor. E assim, a gente tem muitos pastores sobrecarregados. E que não tem esse conhecimento. E assim, eu já enxuguei muita lágrima de pastor sobrecarregado, porque precisa levar a parte eclesiástica, precisa levar o ministério e também
precisa levar a parte administrativa e não dá para fazer os dois. Uhum. Então, muitos pastores chegam para mim extremamente sobrecarregados e abalados emocionalmente. Por quê? A parte burocrática, e o pastor, na maioria das vezes, não tem esse conhecimento, né? Como você disse, Luiz. E aí ele já está emocionalmente ali preocupado. Tem pastor que fica sem dormir por causa dos problemas administrativos da igreja. E isso impacta o ministério. O pastor, ele tem que estar com o psicológico e emocional dele em dia para que o ministério consiga fluir. Então, essa parte burocrática, estando com problemas e ficando a cargo do pastor também, acaba abalando o próprio ministério. E o pastor, ele pode responder com os bens pessoais por causa da igreja? Sim, pode responder sim. Por quê? Né? Ainda mais em casos que a gente percebe que existe uma... Como é que eu posso dizer? Existe uma confusão entre o que é da igreja e o que é do pastor. Uhum. Tá? O que acontece muito também. O CNPJ, ninguém mexeu. Aquela situação novamente que eu narrei. Abriu o CNPJ, largou para lá. Vai abrir uma conta para a igreja? Não. Todos os dízimos e ofertas vão para a conta pessoal do pastor. Eita. E aí o pastor faz os pagamentos e os recebimentos da igreja na conta pessoal dele. E isso é uma confusão do patrimônio do pastor com o patrimônio da igreja. E quando ele for fazer a receita lá, ele vai ter que colocar junto... Na declaração de impostos de renda vai tudo. Nossa. E aí não pode haver essa confusão patrimonial. Não pode haver. Uma coisa é o patrimônio da igreja, outra coisa é o patrimônio do pastor. Por quê? O pastor, ele não é proprietário da igreja. Ele é representante legal. E isso é uma coisa que muitos pastores torcem o nariz para mim. Por quê? Eu entendo, o ministério que Deus deu para aquele pastor. Mas juridicamente, a igreja, eu não estou falando da parte eclesiástica e espiritual, mas juridicamente, a igreja não pertence ao pastor. A igreja não tem proprietário nem dono. Não é como uma empresa, né? Eu tenho a empresa aqui de garrafas, eu sou dona da empresa de garrafas, eu tomo a decisão que eu achar que devo na empresa de garrafas. A igreja não é assim. A igreja pertence juridicamente à Assembleia Geral de Membros. A Assembleia Geral de Membros é o corpo da igreja, os membros da igreja que estão em comunhão com a igreja, em dia com o estatuto, que cumprem, né, os requisitos do estatuto para serem membros, né? Normalmente, pessoa maior, né, de 18 anos, com capacidade civil, né, que está gozando de plenas capacidades civis, ela pode ser membro de uma igreja. E aí a Assembleia Geral de Membros é que toma as decisões da igreja, as decisões mais importantes. Então, o pastor, ele não é dono da igreja. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Mais uma. Pintou? Pintou, com certeza. Eita. E duas, hein? Nessa questão, o pastor, então, ele pode ser, vamos botar, exonerado do cargo dele. A igreja, ela pode entrar em consenso e falar assim, não, a gente entende que esse pastor ele não está seguindo uma conduta que a igreja, o corpo da igreja quer, ela pode tirar esse pastor? Pode, não só pode, como deve nesses casos. Deve indicar. Já peguei muitos casos que eu precisei acompanhar, porque é um momento muito tenso, né? Já fiz algumas assembleias aí na minha carreira que foram assembleias para destituir o pastor presidente da igreja. Então, assim, pouco importa se o pastor fundou, se ele não está cumprindo o que está no estatuto, e por maioria de votos, porque são votos, né? Como se fosse realmente política mesmo. Maioria de votos da Assembleia Geral de Membros, a Assembleia decidir que aquele pastor ele não está mais cumprindo o que ele deveria pelo estatuto, já vi muitos pastores tendo que sair da igreja. E entregar a igreja para o pastor que os membros escolheram. E quando uma igreja ela chega a fechar, não está tendo mais utilidade, mas ela tem um local próprio, como que fica esse imóvel, esse patrimônio? Então, tem duas possibilidades, né? A igreja pode, o CNPJ ser encerrado de vez, é um processo um pouco caro, né? Porque, novamente, para abrir, paga para o cartório, né? Para fechar, a mesma coisa. Então, ela pode ser encerrada, né?
o CNPJ dela ser encerrado, ou ela pode ser paralisada, né? Às vezes acontece, eu já tive alguns pastores, principalmente na pandemia, pastores que ficaram doentes de Covid, que realmente não tinha como prosseguir naquele momento, nós fizemos paralisação de CNPJ. Então fica tudo ali paradinho, né, em suspenso, e aí depois o pastor se recuperou, graças a Deus, e conseguiu reativar a igreja. Porque na paralisação, as obrigações, né, contábeis param de ser exigidas, a igreja não precisa pagar mais nada e fica ali em suspenso, né? Mas o que acontece? Se a igreja tiver bens, um imóvel ou equipamento de som, que é uma coisa cara, né? Que é um imobilizado, os bancos da igreja, cadeiras e tudo mais. O próprio estatuto, ele tem uma parte onde é determinado o que fazer com esses bens, com os bens que a igreja possui, caso a igreja seja encerrada, né? Então, normalmente, o estatuto, ele estabelece que esses bens, eles sejam vendidos e o valor seja dividido entre os membros remanescentes. O estatuto, ele é feito por quem? As normas ali. Ele é feito em conjunto, né? É feita, o que seria o correto, né? Existe a assembleia para fundar a igreja. A ata de fundação da igreja, né? Assembleia de fundação. Aquele grupo de pessoas com aquela mesma visão está fundando aquela igreja. Então ali eles vão definir o que vai ser, como vai ser a doutrina da igreja, processos para poder admitir membros, quais cargos vão existir, quais departamentos a igreja vai ter, o que vai ser feito dos bens caso a igreja feche, quais são os requisitos para se aprovar alguma coisa dentro da igreja. Então, essa assembleia, essa reunião dos membros da diretoria, vai ser eleita a diretoria, quem vai ser o presidente, vice, quem vai ter os cargos. Essa reunião gera o estatuto, que é definido com as regras que esse grupo determina, né? E aí é colocado no estatuto. E aí é feita a ata para registrar essa reunião. Só que a maioria dos membros de igreja, pastores, não sabem fazer. E vou ser sincera, a maioria dos advogados e contadores também não sabem. Por isso que é necessário procurar um serviço que seja especializado. Procurar um profissional que saiba o que está fazendo. Um grande problema que a gente tem no meio evangélico, que tem um pouco a ver com voluntariado, eu pego muito o estatuto mal feito, porque foi feito por um profissional que não conhece as necessidades jurídicas. Aí deixa falhas. Que não é daquela área. Uhum. Às vezes, um advogado criminalista foi quebrar um galho pro pastor ali. Não, eu sou membro da igreja, eu vou ajudar. Não, eu sou advogado, claro que eu vou conseguir fazer. E eu vejo aberrações, assim. Uau. Coisas que tá faltando coisa, tem coisa que não podia constar ali, que não é caso de estatuto, é caso para regimento interno e tudo mais. E aberrações mesmo jurídicas. Por quê? É necessário o profissional, por isso que o visto do advogado ele é determinado por lei, porque o advogado é que vai revisar esse documento que foi feito nessa reunião para verificar se esse estatuto está de acordo com o que a lei determina. Entendeu? Então, num primeiro momento, a Assembleia de Membros com a diretoria, com o pastor-presidente, elabora esse estatuto, e aí o advogado ele vai revisar isso, vai adequar o que for necessário, vai dar o ok dele através do visto e levar para registro. Uhum. Pessoal, vocês estão gostando? A gente volta rapidinho. A Casa Olímpica está transformando a tua casa. São mais de 14 mil itens esperando por você na loja. E você encontra o melhor atendimento para tudo que você precisa. A Casa Olímpica fica na Rua do Imperador 175. E já voltamos aqui e eu vou fazer uma pergunta muito polêmica. Não tem como fazer. Não fazer, né? Verdade. Pastor, ele pode receber salário? E outra pergunta junto a essa. Quem fiscaliza, né, se o pastor, além do salário, está tendo mais recursos para o bem próprio? Então, o pastor não recebe salário porque o pastor não é funcionário da igreja. Né? O cargo pastor,
ele não é um emprego, não é CLT. Na verdade, ser pastor é uma ocupação, é diferente de uma profissão, né? E aí não tem salário, porque não é o salário é uma contraprestação por um serviço que foi feito. O pastor, ele não faz um serviço, ele tem um chamado, ele tem um ministério. Então, essa questão eclesiástica, ela não é um trabalho, não é uma profissão. Não pode ser uma profissão. Porque se for reconhecido como profissão, tira totalmente a natureza do que é pastorear ovelhas biblicamente, né? Assim como nenhum líder espiritual, nenhuma autoridade religiosa de outras religiões é um emprego, né? Então, o pastor não tem carteira assinada, tá? O pastor, ele é vinculado à igreja através do estatuto. A vinculação do pastor com a igreja é estatutária e com as atas. Ele não é um empresário porque ele é pastor da igreja. Não, nem pode ser tratado dessa forma. Então, ele não recebe salário. Normalmente, o nome do valor que o pastor pode receber, e isso tem que ser aprovado em assembleia e registrado em ata, né? Tanto que os estatutos determinam que nenhum membro da diretoria pode ser remunerado. O pastor não pode ser remunerado por ser pastor. Nenhum membro da diretoria da igreja pode ser remunerado por ser membro da diretoria. Podem receber uma ajuda de custo, um valor? Podem, né? O pastor, ele pode receber, né? Normalmente a gente chama, dependendo da doutrina da igreja, de prebenda ou de sustento ministerial. O pastor pode receber. E isso tem que estar na ata. Tem que estar na ata, tem que estar aprovado pela igreja, né? Inclusive também, a gente normalmente faz muito também a aprovação da contribuição para o INSS para o pastor. O pastor pode contribuir para o INSS como pastor, né? Existe um código que é para ministro de confissão religiosa. Então, hoje, né, eu também sou previdenciarista, trabalho muito com previdência e INSS. Nós já aposentamos pastores como pastor. Nossa. Né? Ele é aposentado como ministro de confissão religiosa. É engraçado porque não é uma profissão. É uma ocupação. É uma ocupação, mas pode ser aposentado. Isso. Né? Pode ser aposentado. Mas não tem natureza de um serviço prestado. É uma ocupação que aquela pessoa teve. Né? Então, o pastor, ele pode contribuir para o INSS como pastor. Né? Nós temos, normalmente, que a gente sempre orienta, ter aprovado em ata a contribuição do INSS para o pastor, porque também não é justo quando aquele pastor chega lá no fim do ministério, que já está velhinho, ele não ter não ter nenhum valor que ele possa ali se sustentar depois que ele é jubilado do ministério. Então, ele receber uma aposentadoria pelo INSS é honrar o ministério que aquele pastor tem. Né? Porque muitas igrejas não têm condição de pagar um valor de jubilação para um pastor. Então, a contribuição para o INSS é de suma importância, principalmente para os pastores que têm dedicação exclusiva ao ministério. Integral. Existem pastores que, assim, às vezes as pessoas acham que a vida do pastor é fácil, mas o pastor é de segunda a segunda. O pastor não tem férias, não tem nada, não tem horário. Não tem, às vezes, tempo para ficar com a família. Às vezes tem pastor que não pode ficar doente. Imagina, o pastor tem um problema de saúde na Covid. Perdemos muitos pastores e tivemos muitos pastores doentes. Mas, graças a Deus, pela orientação, esses pastores receberam auxílio doença do INSS. Porque imagina um pastor se dedicar 10, 15 anos ao ministério e ter aquele vazio nas contribuições previdenciárias dele. Não é justo. Não é justo para o pastor. Então, e uma outra questão que a gente também orienta a ser aprovado é o sustento ministerial para as viúvas de pastores. Boa. Né? Porque nós achamos que é uma iniciativa que honra também a esposa do pastor, que faz parte do ministério. E que tem filhos, acho, também. Exatamente. Então, normalmente isso não é determinado por lei, mas pode ser aprovado na ata, né? Que a viúva, por ata e determinado no estatuto, que a viúva do pastor, na falta do pastor, que ela receba um sustento ministerial como viúva daquele pastor. Porque temos casos também de pastores que falecem e a família fica totalmente desamparada, porque aquele pastor não tinha
serviço secular, porque se dedicou 100% à igreja. Imagina que cenário triste. Aquele pastor se dedicou 20 anos ao ministério, não exerceu um trabalho secular, não contribuiu para o INSS, e aí acontece algum imprevisto, esse pastor vem a falecer. O que vai ser dessa viúva e desses filhos? Porque também a esposa, para acompanhar o marido, se dedicou ao ministério junto com o marido. Ela também não contribuiu para o INSS, e aí na falta do marido, ela não tem uma pensão por morte do INSS dele, e não tem, de repente, um sustento ministerial do ministério da igreja. Né? Então é um cenário muito triste. Então é até para poder blindar essa família pastoral pela dedicação que a gente sabe, né? Família de pastor, todo mundo se dedica. E é incrível porque até presos, a mulher do preso recebe, né, um dinheirão, aliás, muito mais do que muitos que trabalham, ganham um salário mínimo. Imagina, né? O auxílio reclusão é para presos que contribuíram para o INSS. Se o preso não contribuiu, ela não recebe. Não. É só nesse caso? É só nesse caso. Então, perdão, amados. E estamos no ano de eleição. A igreja pode apoiar político? Olha, tema polêmico. Porque a gente tem a lei eleitoral que veda o uso do púlpito para propaganda eleitoral. Não pode, tá? Não pode. Uma coisa é o seguinte, o candidato é membro da igreja. Ele não vai ser proibido de frequentar o culto porque ele é candidato. Isso aí também não, porque existe a liberdade religiosa, aquele candidato tem liberdade de exercer a fé dele. Então ele pode ir à igreja, ele pode receber a oração de um pastor, né? Ele pode, por exemplo, se o próprio candidato é pastor, pode pregar, pode continuar nas suas atividades. Agora, o uso do púlpito para falar de política, para falar, vote em fulano, não pode. O candidato ele pode receber uma oração, ele pode receber uma imposição de mãos, porque isso aí é um ato eclesiástico. Agora, o que não pode é um pastor utilizar da posição dele de pastor para influenciar de forma muito incisiva, quase obrigando os membros a votar no candidato dele. O pastor, como pessoa física, nas redes sociais que ele tem e tudo mais, ele pode falar, olha, eu apoio fulano, eu sou pastor fulano, eu apoio fulano. Mas ele não pode colocar de uma forma, olha, você que é membro dessa igreja, você tem que votar no fulano. E eu já vi muito isso, viu? Não pode. A igreja precisa pagar direitos autorais pelas músicas de culto online? Então, a princípio não, né? Porque o ECAD, que é o órgão que regula isso, ele vai se manifestar para fazer essa cobrança se ele for acionado por quem detém esses direitos autorais. Só se for, né? Só se for. Mas o que acontece? A atividade da igreja não é uma atividade que tem o objetivo de gerar lucro. Não tem o objetivo de gerar lucro. Então, já existe jurisprudência, né, que determina que não é obrigatório o pagamento dos direitos autorais, porque o culto ali, né, a atividade da igreja não é uma atividade comercial. Mas aí a gente vê uma dúvida. Muitas igrejas vendem ali livros, vendem várias coisas além de livros, e aí também, mesmo assim, não é visto dessa forma? Então, porque normalmente a venda desses produtos, né, dessas questões comerciais, o valor ele é revertido para a igreja, para o uso da igreja. Então, por exemplo, tem muitas igrejas que têm uma editora, né, e aquele valor da editora é usado para manter a estrutura da própria editora, e também para manter o ministério da igreja. E se for um livro do pastor, mas não tem nada a ver com a igreja? Pessoal, o livro dele, ele está vendendo na igreja. Então, ele até pode vender na igreja, né? Num espaço ali. Ele não pode ficar fazendo comercial no púlpito. O púlpito não é lugar disso, tá? Então, assim, a gente vê isso muito em igrejas, isso é perigosíssimo, né? Porque o púlpito, ele não pode ser usado para atividade comercial. Né? Uma coisa, coloca um stand ali, uma cantina. Quantas vezes eu, como jovem, cantina pra gente ir pro retiro, era uma realidade. Tinha que vender muita coxinha, muito pastel pra gente conseguir o dinheiro pra ir pro retiro de carnaval. É verdade. E dar-lhe cantina, e vendendo salgadinho na cantina e tudo.
Então, isso é uma atividade que pode ser exercida dentro das dependências da igreja, mas porque ela não tem um cunho de lucro, né? O dinheiro que vai vir daquilo ali, ele vai ser utilizado na obra da igreja. Então, às vezes, é uma feijoada que a igreja faz para poder fazer uma obra na igreja, para reformar o templo. Isso pode, porque não é uma atividade comercial. Entendi. E se um líder ele se envolver em um escândalo, a igreja ela também sofre essas consequências? Quase sempre. Eu diria que 99,9% das vezes, porque o pastor, como representante legal da igreja, ele está totalmente atrelado à igreja, não só o CNPJ. Então, no caso de um escândalo, a gente tem muito pastor que cai, que a gente chama o cair, que a gente sabe que é o adultério, que hoje é um problema assim, sem precedente, sabe? Triste, né? Muito triste. Para mim é muito triste ter que fazer divórcio de pastor, né? Para mim. Você faz divórcio? Eu faço. É uma dor para fazer. A gente tenta não se envolver emocionalmente, mas é doído de ver um divórcio de um pastor. É muito triste. É muito triste. Então o escândalo, o pastor, ele tá com o CPF dele totalmente atrelado à igreja. Então a igreja vai sofrer consequências. Vai sofrer consequências financeiras, queda de arrecadação, saída de membros, né? Uma igreja pode sofrer calúnia e difamação, né? Como pessoa jurídica, né? O nome da igreja ser exposto como um lugar ali de práticas ruins, né? Uhum. Nós já tivemos um caso que foi extremamente sério, que uma igreja, né? Houve um caso de um abuso a uma criança. E essa pessoa que o criminoso que fez esse abuso, né, que cometeu esse abuso, ele fez um gabinete com o pastor e confessou para o pastor o crime que ele cometeu. Todos os membros da igreja. E aquilo começou a se espalhar pelo bairro. A pessoa estava no gabinete com o pastor e as pessoas querendo linchar o criminoso. O bairro querendo linchar. Uhum. E o pastor ali, ele tomou a atitude de levar o criminoso até a delegacia para que ele fosse entregue. Nossa. Ele escoltou, basicamente, o criminoso até a delegacia e ele deu o aconselhamento pastoral. Eu entendo, Jesus pode te perdoar toda aquela questão do pastor mesmo, eclesiástica, do ministério, mas você tem que pagar pelo que você fez. Sim. Então nós vamos na delegacia e você vai se entregar. O pastor levou o criminoso à delegacia. Só que as pessoas acharam que o pastor estava ajudando ele a fugir. Nossa. E aí começou a se disseminar muitas coisas pesadas contra a igreja. A comunidade começou a rejeitar a igreja. E a gente teve que fazer um trabalho ali na comunidade para poder resgatar o nome da igreja, sendo que foi algo que o pastor agiu corretamente. Explicar para todo mundo. Exatamente. Né? Graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho ali, uma igreja que é muito reconhecida na comunidade onde está inserida, né? E aí a gente conseguiu resgatar o nome da igreja e do pastor também. E aí ficou esclarecido que o pastor fez o correto. Levou o criminoso às autoridades e não deixou que a comunidade agredisse. Porque aí poderia haver também uma responsabilização criminal até para quem agredisse, mesmo sendo criminoso. O que a igreja deve fazer nas primeiras horas de uma crise? Então, primeiramente, é bom que a igreja tenha uma assessoria jurídica. Não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas a importância da assessoria jurídica contínua é justamente para os momentos de crise. Porque se o pastor espera a crise chegar para depois buscar o profissional, tudo que a gente busca no desespero tem uma grande chance de não dar certo. Verdade. Então, é uma chance grande de, às vezes, estar com um profissional que eu até acredito que o profissional não está mal intencionado, mas ele não tem conhecimento técnico daquela área. Então, imagina, aconteceu a crise, eu tenho que pensar no advogado. Se a igreja já tem uma assessoria jurídica, é só falar, vou ligar para o doutor fulano, para a doutora fulana e ver o que ela me orienta. Então, num primeiro momento, ligar para o advogado. Ligar para o advogado para buscar orientação. E o pastor, o líder que está nos assistindo, se você não tem esse profissional, tá na hora de buscar. Aliás, já passou da hora.
É? Exatamente. Importantíssimo, né? A gente está vivendo uma era muito complicada para as igrejas evangélicas. A gente sabe que a perseguição está aí, Uhum. né? Os evangélicos são muito vítimas de intolerância religiosa, né? Nós somos mal vistos sem abrir a boca. Uhum. Né? Uma pessoa já sabe que a gente é crente e já tem uma ideia ruim de nós, né? Porque, infelizmente, todo mundo tem uma história ruim com crente. Então, isso faz a pessoa ter um senso comum de que crente é um tipo de pessoa que é ruim de lidar. Até o crente tem, né? Até o crente tem. Então, a gente já vive num mundo que está muito complicado pra gente. É. Então, a igreja, sem uma assessoria jurídica, ela fica totalmente desprotegida. Para questões de lei do silêncio, que é o que mais eu pego para fazer, audiência criminal por causa de poluição sonora. Depois das 10. Exatamente. Poluição sonora é um crime ambiental, né? Tem uma natureza de contravenção também. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer muita audiência criminal porque a igreja ultrapassou os decibéis ali da área. E não é só 10 horas da noite. Ah, não? Tudo depende. Já a resposta da advogada de sempre, né? Tudo vai depender do local que essa igreja está. Porque existe uma coisa chamada zoneamento urbano, né? E aí existem zonas. Todas as cidades têm zonas, que é a zona residencial, zona industrial, zona comercial. Se essa igreja está numa zona residencial, que é considerada de residências, o limite de decibéis dela, independente do horário, vai ser 1. Se ela está numa área que é industrial, o limite já é maior, porque áreas industriais pode ter mais barulho. Uhum. Se ela está numa área mista, vai ser intermediário o limite de decibéis. Independente do horário, o volume das atividades da igreja não pode incomodar os vizinhos. E aí a gente tem uma diferença. O incômodo que é não gosto de crente, e o incômodo que é realmente eu tenho um bebê pequeno e não consegue dormir. Eu tenho uma pessoa idosa que precisa descansar e aí o volume da igreja está muito alto. Engraçado que eu nasci, né, no evangelho e antigamente as igrejas usavam muito aquelas cornetas lá em cima. Exatamente. Meu Deus, o negócio ia longe, rapaz. E hoje em dia isso ninguém mais usa, essas cornetas. Pois é, a gente sempre recomenda que a igreja faça uma acústica, né? Porque assim, dependendo do tipo de construção, não tem como. Só se sussurrar, né? Então, assim, eu já tive muitos processos, assim, que eu ouvi no corredor do fórum a outra parte falando, eu processei a igreja mesmo porque eu quero que essa igreja feche. Eu quero que essa igreja saia dali. Eu já vi casos da igreja botar a caixa de som na porta, assim, na área residencial. Botar a Misericórdia. caixa de som na porta olhada pra rua, pra que o som fosse realmente pra rua e não pra dentro da igreja. Essa igreja com certeza não é minha cliente. Porque, assim, é algo que eu realmente não recomendo, né? Porque isso, num primeiro momento, já é um desrespeito, né? Também acho. Porque a gente sabe que Jesus, durante o ministério dele, uma coisa que Jesus sempre foi respeitoso. Jesus é educado, né? Então, a igreja ter esse procedimento é uma falta de respeito. É uma falta de respeito por si só. E um descumprimento da lei, né? Eu acho que o mais pega, e vou deixar tu falar, tá? Acho que mais pega essa questão do desrespeito. É uma coisa que não pode faltar na nossa vida, não, de jeito nenhum. É um mau testemunho. Mau né? testemunho, exatamente. E o que mais prejudica uma igreja juridicamente? É o erro jurídico ou o erro de comunicação? Eu acredito que o erro de comunicação leva ao erro jurídico, né? Então, o que mais prejudica a igreja é achar que legalização, que adequação à lei é besteira, é desnecessário. Então, o que mais prejudica a igreja é achar que não precisa de CNPJ, só besteira, eu vou gastar dinheiro. Eu não preciso de advogado, eu não preciso de uma contabilidade que faça as obrigações contábeis da igreja todo mês. Isso é desnecessário. É o maior erro da igreja, do pastor, é achar que essa parte é inútil. Não precisa. Exatamente. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio hoje, mas eu quero pedir à advogada Ana para deixar 3 conselhos jurídicos para os pastores que estão principais, né? Os 3 principais, que existem muitos, né? Uhum. Principais para os pastores que estão aí assistindo a gente.
Então, num primeiro momento eu só queria dar um contexto, né? Tá. Agradecer a vocês, né? Meu nome é Ana Carolina Peran, eu sou advogada de igrejas, né? No Instagram, meu @ é advogada de igrejas. Eu compartilho muito conteúdo informativo para as igrejas e para os pastores, né? É o foco da minha advocacia. Eu sou vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB de Petrópolis, né? Sou membro também da Comissão de Igualdade Racial da OAB daqui e também da Comissão do Combate ao Golpe do Falso Advogado, que é um problema que a gente está tendo bem grave, né? Também faço parte do coletivo Mulheres em Foco, que é um coletivo de mulheres, né, de várias religiões, de vários segmentos, em que nós temos vários projetos para empoderar mulheres, né? E essas são algumas das minhas atividades. Você pode explicar um pouco melhor essa questão do advogado falso aí? Posso. Inclusive, é um problema que eu tô tendo muito sério, né? Não só eu, como todos os advogados do Brasil. É um problema a nível nacional, né? Em que ainda não sabemos porquê, não sabemos o que as autoridades estão fazendo para investigar. De alguma forma, criminosos têm acesso a dados de processo, né? Contatos de clientes nossos, números de processo, né? E entram em contato com os nossos clientes se fazendo passar por nós advogados. Então, eles criam um WhatsApp, pegam um número qualquer de WhatsApp, pegam uma foto minha da internet qualquer e diz que sou eu e fala para o cliente que ele ganhou o processo. Ganhou 30 mil reais. E aí começa a ludibriar esse cliente, né? Com várias técnicas de engenharia social, para que esse cliente entre no aplicativo do banco com pretexto de ser um link para validar a conta para receber a indenização. Quando o cliente vai ver, ele fez um Pix pro golpista, achando que tá falando com o advogado. E o mais grave, eu tive 2 vezes esse problema, clonaram a minha voz. Por IA. Inclusive, pode até ser que com esse episódio, alguma das quadrilhas use para clonar a minha voz, né? Mas Deus, a gente serve um Deus Exatamente. que não falha. Exatamente. É um perigo. E a gente também tem notícias lá na comissão de advogados que é o chamado deepfake, que é o vídeo feito com a imagem do advogado. Então, assim, tá desesperador mesmo. Eles forjam uma chamada em grupo, um golpista se passando pelo juiz, um golpista se passando pelo advogado e o cliente. E ali eles vão trabalhando a mente do cliente. Quando vai ver, o cliente fez Pix de 5, 10, 15 mil reais, converteu o limite de cartão de crédito. Então é o seguinte, o aviso que a gente deixa em relação ao golpe do falso advogado. Primeiramente, processo de primeira instância, né? O processo está no começo. Não existe audiência sem o cliente. O advogado faz audiência com o cliente. A audiência online, que temos muitas hoje, não são feitas pelo WhatsApp. O Tribunal de Justiça não usa o WhatsApp para realizar audiências. Então, se receber uma mensagem, se você receber uma mensagem dizendo que vai ter uma audiência pelo WhatsApp, é golpe. Desconsidera. Tá? Porque o Tribunal de Justiça usa um software para fazer audiência online, que não é o WhatsApp. Outro conselho, valores de processo. Você ganhou o valor de processo. Das duas, uma. Ou o advogado, o escritório do advogado recebe o valor e repassa para você, ou você vai lá no banco receber no balcão do banco. Você recebe uma guia de pagamento, que você vai lá no banco com esse documento para receber o valor do seu processo. E você não precisa pagar nada para receber o valor de algum processo que você ganhou. E você não precisa autenticar, cadastrar nada. Cadastro de parte de processo, cadastro do cliente no sistema da justiça é feito pelo advogado antes de iniciar o processo, não é no final. Então não existe validação de certidão, clicar em link para validar nada. Tudo é feito pelo advogado e tudo é feito em audiência, tá? Juiz não liga para ninguém pelo WhatsApp, tá? Então esse é um conselho principal nesse geral, né, do golpe do falso advogado, que é sempre bom a gente deixar o alerta aí.
Em relação a 3 conselhos da igreja, é o seguinte. Em primeiro lugar, tem uma diretoria comprometida com a visão do ministério. Então, é necessário que o pastor saiba escolher bem a sua diretoria, com pessoas que são comprometidas e com pessoas que amanhã ou depois não vão sair da igreja. Porque a saída de um membro de diretoria da igreja causa normalmente um transtorno bem burocrático para a igreja, que é muito ruim de resolver, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, tenha uma contabilidade mensal para a igreja. A igreja ela é imune de impostos, mas ela não é imune de todos os tributos, porque para quem não sabe, imposto não é a mesma coisa que tributo. Tributo seria a classe, o imposto é o tipo, né? Nos tributos a gente tem impostos, taxas, né? Vários tipos de pagamentos. O imposto é só um deles. Tudo que começa com I é imposto. A igreja só tem imunidade de impostos em relação à atividade da igreja. Então, se a igreja tem um empregado, tem que pagar os impostos do contrato daquele empregado. Tem que pagar o INSS do empregado, tem que pagar tudo, tá? Então, se a igreja precisa fazer uma obra, vai ter alguns tributos que a igreja vai precisar pagar. E independente da igreja ser imune de impostos, ela precisa fazer declarações mensais. A ausência dessas declarações contábeis mensais é que causam a inaptidão do CNPJ da igreja, né? Eu também sou formada em ciências contábeis, né? Minha mãe é contadora e eu sou formada em ciências contábeis também, então eu tenho conhecimento dessa área. A igreja precisa ter uma tesouraria muito bem estruturada e fazer caixa de movimento da igreja, entradas e saídas, dízimos, ofertas, doações, pagamentos, tudo muito bem escriturado. É preciso ter escrituração contábil. É preciso ter contabilidade mensal e é preciso fazer as declarações mensais, né? Então, isso é muito importante. Em terceiro lugar, a importância de ter uma assessoria jurídica contínua e preventiva. Os pastores precisam se prevenir, porque a gente sabe que é um ditado antiguíssimo, é melhor prevenir do que remediar. E para nós que somos evangélicos, é muito melhor. Porque quando a gente precisa remediar, a gente acaba dando um mau testemunho. Então é muito importante que as igrejas olhem para o administrativo e olhem para o jurídico. As igrejas precisam ser blindadas juridicamente, porque esse mundo não nos quer. Esse mundo não quer igrejas abertas. Então é necessário uma blindagem espiritual em primeiro lugar, mas também uma blindagem jurídica para as igrejas. Amém. Tá vendo? Vocês pensam que é fácil ser pastor? Beleza, Jefferson? Tudo certo. Gostou? Pra caramba. Eu gostei. E você, gostou? Então não esquece de dar o like, de se inscrever aí, de seguir a gente lá no nosso Instagram, @podcast Só e Luz. Eu vou pedir, agradecer, né, a advogada Ana e pedir para ela deixar novamente os contatos dela para que você possa, se você precisar, entrar em contato com ela. Então, meu Instagram, @advogada de igrejas, né? Como eu disse, eu compartilho muito conteúdo informativo, né? E para poder elucidar mesmo, esclarecer aos pastores. E a nossa comissão de combate à intolerância religiosa aqui em Petrópolis, a gente tem alguns trabalhos, né, que a gente desenvolve. E em nome da OAB, se qualquer igreja for vítima de intolerância religiosa, de perseguição, de alguma questão, pode e deve procurar a nossa comissão na OAB, que é a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que a presidente é a doutora Natália Cal, e eu sou a vice. A comissão vai estar ali também para apoiar as igrejas. Claro que para todas as religiões, porque é o combate à intolerância religiosa como um todo, mas aqui para os pastores, membros de igreja, independente de serem pastores, né? Porque membros de igreja também podem ser vítimas de intolerância, né? Se o seu filho, sua filha foi vítima na escola, de colegas, de alguma coisa, procure a nossa comissão na UAB, que nós estaremos lá para dar o apoio e orientação necessária. Amém. Além dos dados digitais, qual é o endereço lá? Então, eu não posso passar, porque
as regras de publicidade da OAB me impedem. O que eu tá. posso é fornecer as minhas redes sociais, onde eu compartilho conteúdo informativo, né? Mas eu atendo fisicamente aqui em Petrópolis, né? Tenho clientes no estado todo, alguns fora do estado também, né? Muito bem. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito Foi obrigada. maravilhoso. Amém, Jefferson? Amém. E até o nosso próximo podcast. Saúde. Até o próximo.